Beleza, começamos aí a gravação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Opa, beleza, bem-vindos todos e todas de volta, tá? Todas, né? Como tá se falando aí. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso, olha só, podem me zoar, né? Chamar a palavra da moda é o tal do cringe. Eu virei para minha filha e perguntei que troço de todas é esse aqui? Todo mundo combinou de escrever errado agora na internet. Minha filha, não. Eu estou falando como quem soubesse, né? Há muito tempo tivesse aí habituado à modernidade, mas aprendi há pouco tempo também essas novas expressões. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar a falar aí do nosso início de semestre, tá? Lembrando, valendo dizer, né, que eu aviso, todo início de aula eu aviso, após o início da gravação falo, né, alerto a todos que a aula já está sendo gravada, nosso encontro já está sendo gravado, então se você quiser abrir o áudio, se você quiser abrir o vídeo, sua imagem e voz serão gravados e compartilhados pelas plataformas institucionais, a saber, YouTube, tá? Então, e vai ficar lá em conteúdo aberto. Então, você só abre a imagem e o vídeo se sentir a imagem e o vídeo, ó, a câmera e o microfone, se sentir à vontade para isso, beleza? Então, nós estávamos falando de como vamos desenvolver a nossa disciplina. Vamos retomar de maneira mais resumida. Então, nosso semestre iniciou-se semana passada. Semana passada não tivemos encontro da disciplina de Penal 4 comigo, porque a primeira semana foi focada na ambientação dos alunos e na recepção de todos aqueles inscritos até então, com o oferecimento de palestras realizadas pela coordenação através de docentes da casa, docentes que se disponibilizaram. E como serão nossas aulas, nossos encontros esse semestre? Eu prefiro sempre a palavra encontros, porque a aula é o termo técnico, né? Não tem jeito, ela está lá inserida na nossa grade de horário como aula, mas eu prefiro encontro. Aqueles que já me conhecem sabem que eu sempre disse desde o primeiro dia, do primeiro contato que eu tive com vocês, que quando vocês se matriculam lá no curso de Direito, queridos, vocês já são praticamente advogados. Eu sempre conto uma história minha, né, que eu me lembro que eu fiz o vestibular naquela época, eu entrei na Faculdade de Direito em 99, eu fiz vestibular naquela época meio que escondido, né? Que eu não sabia se ia passar, e eu ia passar, morava lá num bairro de São João, que o pessoal apelida carinhosamente de Buraco Quente, e sabe como é que é, né? Pessoal de bairro, né? Aquela coisa quase interiorana. Se tu faz vestibular e passa, tu é um herói. Se tu faz vestibular e não passa, eles vão debochar de você por muito tempo. Então, molecão, né? Tinha lá meus 16, 18, 17, 18 anos, tinha maior vergonha. Aí passei, foi o meu segundo desafio, né? E agora, como pagar a faculdade? Mas depois que eu passei, peguei a publicação, e acreditem, o vestibular da faculdade particular, inclusive, era muito difícil na época. Da pública, enfim, mas essa é uma outra história, né? Isso é a história da educação. Mas vamos avançar. E mostrei, né, a publicação da aprovação de vestibular para minha mãe, aí, velho, né? Minha mãe fez uma festa, passou, vai fazer faculdade de Direito. Digo isso porque no dia seguinte, comuniquei a minha mãe, sei lá, final da tarde, início da noite. No dia seguinte, manhã, 6h30, 7 horas da manhã, fui na padaria, na época eu fumava, comprar um saquinho de pão e um macinho de cigarro. Tinha uma velhinha, bem, né, coroinha, bem idosa, né, que estava lá na filinha também, mas que era minha vizinha, falou: oi, meu filho, depois você tira uma dúvida para mim, porque tua mãe me falou que agora você é advogado, né? Eu queria tirar uma duvidazinha contigo sobre o uso campeão. Eu sei que está errado, não falei errado não, gente. Mas aquela tiazinha falou para mim que queria tirar uma dúvida contigo sobre o uso campeão. Eu falei: não, pode deixar. Agora não, que eu vou levar o pão ali para minha mãe tomar um café, né, para a gente lá, né, resolver a nossa parte da manhã, mas se a senhora quiser, daqui a pouco eu bato lá na casa da senhora para conversar. Não sei se vou poder fazer nada, não, mas conversar para tranquilizar a senhora posso. Então, dessa experiência, eu tirei algumas lições. A primeira, eu ainda não tinha nem feito o pagamento do primeiro boleto da minha faculdade de Direito, quiçá assistir a aula. Mas aquela pessoa mais simples, mais humilde, ela já passa a te reconhecer como advogado, ela já passa a te reconhecer como doutor. Então já é uma responsabilidade que você carrega nas suas costas. E por isso eu defiro todo esse respeito desde o primeiro encontro a todos os meus alunos. Quando eu chamo vocês de doutores, não é por deboche. Porque eu sei que a partir do momento que o teu vizinho sabe que você está na faculdade de Direito, querido, cada bate-papo no balcão da padaria é uma consulta. E se você falar errado, se você se equivocar, você provavelmente vai ser socialmente penalizado em razão disso. Né?
por vários motivos. Pois é, né, Mônica? Dividindo isso aí com a gente também. E outras responsabilidades, você já é visto como doutor. Eu tirei a lição também de que aquela pessoa mais humilde é a primeira que te valoriza. E muitas vezes, durante a profissão, durante a carreira, alguns colegas se perdem, valorizando mais, eventualmente, aqueles que têm um maior potencial econômico do que aqueles que têm um menor potencial econômico. Eu tenho péssima memória, mas eu não esqueço daquela minha vizinhazinha, né? É claro que ela era avó, a gente tinha um apelido, né, para a família deles lá, que não convém dizer, né? Porque hoje em dia tudo pode tomar tom pejorativo, mas confesso que lembro dela com muito carinho. Ela era a vozinha deles. Então, aquela pessoinha, aquela senhorinha que falava errado, que me chamou de advogado, mas para ela era uma expressão de respeito, e me perguntou se eu poderia fazer a uso campeão dela ou dar uma orientação. Aquela senhorinha me deu um dos meus primeiros processos, né? Pois é, né? A minha mãe, de vez em quando, fala fro e fala errado, linguisticamente, não é errado desde que a mensagem seja corretamente passada. Então, nós temos que ter isso em mente. Tá? Então, é a primeira coisa que nós devemos pensar. Pois é, o advogado. Existe, claro que vocês têm uma formação, né, já de base, e aquela diferença da língua portuguesa de acordo com a norma culta e da língua portuguesa de acordo com expressões linguísticas. A linguística ela vai se preocupar muito mais em expressar, em entregar uma mensagem da maneira correta do que ater-se à norma culta. E isso é muito importante para nós que somos advogados. Por quê? Nós precisamos, olha a responsabilidade do advogado, estar atento à norma culta, porque você é um técnico. Então você não pode escrever errado, você não pode falar errado, tá? Pelo menos não no tribunal. É claro que aqui, ó, sala de aula, é muito mais importante nós transmitirmos as informações. Se eu achar que você não vai entender aquilo que eu vou falar, eu tenho que, de repente, usar uma gíria, usar uma expressão mais coloquial, uma expressão mais popular. O importante primeiro é te passar a mensagem e depois a gente trabalhar como essa mensagem tem que ser desenvolvida no nicho técnico, né, de maneira técnica. Então, a primeira é responsabilidade tua como advogado, como estudante de direito, conhecer a norma culta. Segunda, conhecer a norma técnica para adaptar a tua fala técnica à fala culta, a maneira de transmitir escrita culta. E para nós que estamos, né, focando na ciência criminal nesse semestre, na minha disciplina, também a oralização de maneira culta dos conceitos técnicos. Porque para a galera do penal, tá? E ó, isso foi linguística. A galera do penal não é norma culta, mas vocês vão entender, né? Deu aquela quebrada no gelo. Então, para a galera do penal, tem muita oralização. No crime, né? E aí eu estou invadindo um pouquinho a seara dos procedimentos penais, é a seara que toca ao direito processual penal. Você tem muito falar bem. Em alguns casos, é fundamental, mas falar bem, Mônica, é mais do que só falar corretamente. E é esse ponto que eu queria tocar, e por isso, de vez em quando, vocês vão ver eu falando da questão da linguística. Depois eu vou procurar lá em cima, né, nas minhas estantes, um livrinho que é Redação segundo a Linguística e não a Norma Culta. Por quê? E é isso que eu quero falar para vocês, de como isso é importante no penal. E a oralização também. Se você estiver desenvolvendo uma fala defensiva, uma fala técnica dirigida a uma sessão de julgamento de um recurso de apelação, por exemplo, ou uma sessão de julgamento do mérito de um habeas corpus, você vai estar dirigindo sua fala a desembargadores ou ministros, né? No caso do habeas corpus, se o habeas corpus tiver sido dirigido ao STF ou ao STJ, hipoteticamente falando, nós vamos entrar aí nessa seara oportunamente. É claro que nossa seara, esse semestre não é o direito processual penal, mas não tenho como falar de direito penal 4, direito material, sem tocar um pouquinho em processo. Tá? Eu vou tocar bem pouquinho para poder não entrar na disciplina dos colegas. Mas imaginem que eu esteja fazendo uma sustentação oral plenária em processo do tribunal do júri. Eu preciso ser técnico? Preciso. Mas eu não estou falando para o juiz. O juiz é extremamente técnico.
Mas eu não estou falando para ele. Eu estou falando para aqueles 7 jurados. E aqueles 7 jurados nem sempre sabem a diferença, nem sempre vão saber fazer essa interpretação, essa assimilação de conteúdos técnicos. Então, eu tenho que traduzir o conteúdo técnico processual para a o viés interpretativo daquele corpo de jurados. Nós podemos ter, eventualmente, num corpo de jurados, integrantes que se componham, que sejam, por exemplo, eu botei ali de caixa de supermercado a sei lá, um auditor fiscal da Receita Federal, né? Salvo a possibilidade de uma incompatibilidade ou coisa do tipo, mas é um professor universitário. Né? Vou ter ali, de repente, um camarada que é doutor em letras, um cara extremamente culto, que foi convocado para ser jurado, e vou ter ali a menina que é caixa de supermercado. Significa que um é pior do que o outro? Não. De repente, aquela menina que é caixa de supermercado, segundo grau incompleto e tal, estou falando porque eu tenho uma amiga, assim, então, não é nenhum tipo de preconceito com caixa de mercado, que eu penso nessa amiga, que é uma amiga que ela é muito inteligente, ela tem uma percepção de valores morais. Ela tem, quando eu digo em percepção de valores morais, ela enxerga a sociedade, né, com de maneira muito humana. E ela seria uma excelente membro de conselho de sentença para o tribunal do júri, porque ela tem uma percepção do fenômeno humano muito justa, sabe? É, é, muito adequada, acredito eu, acho que é a melhor concepção. E às vezes eu tenho um camarada que é doutor em letras, professor universitário há 20 anos, mas que é aquele cara que, na dúvida, condena, na dúvida, chicoteia. Ele não é um bom membro para júri. Imagine se você como réu sentado lá no banco dos réus do plenário do júri, de costas para o seu advogado, e você tem uma pessoa extremamente condenadora ali. Você não vai ter aquela crença sincera, aquela confiança de que justiça será feita, que sua prova será analisada, né, de maneira descontaminada, de maneira equilibrada, de maneira imparcial. Então, tem essas questões subjetivas que devem ser levadas em consideração. E por isso eu digo a importância do como falar. A importância do advogado ele ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento do vernáculo da norma culta e do tecnicismo jurídico, mas ter o conhecimento linguístico. Como eu junto esses dois argumentos e traduzo, expressando-os ou de maneira escrita ou de maneira oral para quem eu dirijo a informação. Todos esses conceitos são conceitos de redação jurídica, tá bom? E que serão reaplicados lá na prática, nas disciplinas de prática que a professora Luciana no núcleo, e que serão reaplicados nas disciplinas de redação jurídica em sala de aula, de acordo com a nova grade que nós estamos montando. Mas, Léo, tua disciplina, esse semestre, é Direito Penal 4. O que isso tudo tem a ver? Isso tudo tem a ver porque eu costumo dizer, né, que o direito penal material, a análise dos crimes e das penas, se nós estamos analisando os delitos um a um, que estão lá inseridos na parte especial, eu analiso os crimes e as suas penas. E como disse, as duas primeiras partes do estudo da ciência penal material, que é o direito penal, os conteúdos que estão inseridos no direito penal 1 e no direito penal 2, formalmente, aí nos conteúdos de vocês. Eles tratam direito penal 1 da teoria do crime e direito penal 2 da teoria da pena. Então, são conceitos genéricos que serão aplicados a todo momento, a praticamente cada um dos artigos de lei que nós trataremos nas disciplinas de direito penal 3 e disciplina de direito penal 4. Entendem? Então, a primeira coisa, a primeira questão que eu tenho que levantar com vocês é que vocês observem de cara duas coisas. Primeiro, o que é delito? Delito é tic-tac, né? Lembra do reloginho, né? Reloginho. Delito é tic ou tac, de acordo com aquilo que você preferir. O que é um delito? É um fato típico, se for tac, antijurídico e culpável. Se a tua cabeça gravar melhor o tic, típico, ilícito e culpável. Típico por quê? Tem que estar descrito ipsiliteris na norma penal. E aí a norma penal, Código Penal, parte especial, ou legislação esparsa em previsão legal descritiva de delito. E por que o Léo prefere usar genericamente o termo delito?
tá? Porque delito é o gênero da onde derivam as espécies, crimes e contravenções, tá? Crime diferente de contravenção. As contravenções estão lá na Lei de Contravenções Penais, na LCP, que é tão antiga quanto o Código Penal e o Código de Processo Penal, que estão ali, né? Todos emendados, todos reformados, né? Todos mexidinhos, mas ainda são aquelas leis antigas, ainda tem aquela base estrutural antiga. Muita coisa já foi mudada. Se você abrir aí no site do Planalto o Código Penal não compilado, ou seja, ainda contendo lá as previsões anteriores, né, o texto anterior dos delitos que lá estão previstos, você vai ver que tem delito que já sofreu diversas reformas em seu texto. E também agora com o novo, né, pacote anticrimes, a inserção e adaptação. Lembrando que nesse ponto, aliás, em toda a nossa disciplina, em todo o desenvolvimento do nosso conteúdo oficial aqui em sala, tá? Eu não vou fazer posicionamentos políticos meus, tá? Peço que vocês também não o façam para não contaminar a análise científica. Vale lembrar que o desenvolvimento, a alteração e modernização das leis, elas não seguem uma parametrização vinculada ou pelo menos não deveria seguir, a interesses políticos. Vamos lembrar, e aqueles que já participaram de algum encontro comigo vão lembrar, nem que sejam passando, que eu sempre falo nos nossos primeiros encontros, a estrutura jurídica serve a um espectro de engendramento valorativo. Quando eu falo assim, todo mundo dá aquele bugzinho, né, aquela tela azul do Windows, pam, travou. Eu vou até printar uma tela azul dessa de vez em quando para brincar com vocês online. Mas a questão é, de onde eu depreendo a estruturação legislativa? Primeiro, pense em si como ser humano, que anda, que respira, que tem necessidade de comer, respirar e viver. Se, de maneira mais egoística, você pensando em si como ser humano, você tem aquele impulso subjetivo de sobrevivência. Você sabe o que é bem e o que é bom para si. A partir do momento que você projeta essa consciência do que é bom e do que é bem, e do que é mal e do que é ruim para si, a outra pessoa, seja um irmão, seja um amigo, tá? Você está conseguindo fazer um exercício de reconstrução da criação do conceito de valores. Muito simples. Vamos pegar o Márcio aí, que além de ser nosso colega de turma, é meu colega de trabalho, e aí eu penso assim, poxa, eu gosto de ter horário de almoço, né? Eu gosto de parar para almoçar. É bom, né? Se é que eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, com a maioria das pessoas, é legal, seria legal que eu parar para almoçar. Isso é bom para mim. Isso é o meu conceito individual de bem e de mal. Quando eu olho para o meu par, quando eu olho para alguém que está ali numa situação parecida, similar à minha, que no caso, tomei o Márcio, por exemplo, é um colega de trabalho, pô, o cara está ali trabalhando também. Pô, ele também tem direito a parar para almoçar, né, cara? Ele não pode ficar lá direto. Pelo menos uma horinha, que é para dar tempo de comer e descansar, porque senão vai passar mal. Então eu projeto aquilo que eu acho bom para mim a um par meu, a um co-cidadão, nesse caso, se a gente for projetar esses conceitos à sociedade. Então, quando eu faço essa projeção do que é bem ou mal para mim, do que é bom ou ruim para mim, a um outro, eu estou criando um espectro, eu estou criando uma extensão da minha consciência pessoal, criando assim os primeiros conceitos de valores morais. Deu para entender? Léo, e esse papo teórico todo, cara, a gente quer, crime. A gente quer saber, matou, não matou, fugiu, não fugiu, o que eu faço? Calma, que primeiro eu preciso pensar nisso. Por quê? Claro que o delito de homicídio, ele está lá, não estou pensando em te matar não, tá, Márcio? Fica tranquilo. Ele está lá no 121 do Código Penal e a nossa disciplina começa mais à frente, não é pelo 197, 195, artigo, eu tenho aqui, né, eu vou passar para vocês aí já já os conteúdos, mas o artigo certinho daqui a pouco a gente abre aqui na tela, né? Santo Google e site do Planalto. Eu não sei nem onde está aqui o meu Vademecum, preciso comprar outro urgente. Mas vamos lá. Para falar, eu estava falando de projeção do espectro valorativo moral e estava usando o Márcio como exemplo, protegendo o horário de almoço dele. Isso só no conceito valorativo. A gente ainda não vai cometer nenhum crime, não, tá, Márcio? Crime só daqui a pouco. Nós estamos falando só da seara de racionalização de
proteção do indivíduo, proteção primária, uma coisa quase que quase que do homem das cavernas, tá? Então, quando eu acho que o teu horário de almoço deve ser tão protegido quanto o meu, eu projeto o meu conceito pessoal da seara daquilo que eu acho que é correto, ainda não é direito, tá? Mas isso vai virar direito lá na frente, porque eu tenho que ter uma estrutura mais sólida que proteja este meu conceito teórico. Olha, tá tudo ainda no mundo das ideias. Segue Platão falando aí com a gente. Então, a partir do momento que eu projeto esse conceito, eu estou falando em valores morais. Aí, eu e Márcio e outros tantos que somos aqui funcionários da Unigama, e aí compomos essa micro-sociedade e percebemos que todos esses que compõem, vamos dizer, eu, Márcio, Luciana, Mendite, Aline, Fabiane, Maurício, né, e outros funcionários, tudo é nome de funcionário, tá, gente? Funcionário que eu vou ver daqui a pouco. E aí todos nós compartilhamos desse mesmo entender. Eventualmente, uns discordam de outros. Enquanto eu acho que 1 hora de almoço é suficiente, o Márcio acha que não, 2 horas pelo menos. Né? E aí a Luciana já não, 1h30, nem tanto, né? Nem tanto, nem tão pouco. E de repente eu tenho ali vamos pensar, ali o Carlos, nosso Maurição, que é o nosso amigo ali que organiza as salas, né? Que move as cadeiras para um lado para o outro. Fala, não, que é isso, 1 hora é muito, gente. Eu almoço em 10 minutos, descanso em 10 ainda dá tempo de eu dar uma olhadinha na minha rede social. Meia hora de almoço é suficiente. Percebam que eu queria estar com o meu quadrinho aqui. Eu vou mudar o nosso lugar de aula para a semana que vem, para um outro ambiente aqui em casa que tem um quadro, para poder fazer esses desenhos quando precisar. Mas vamos ver, mentalizem. Lembra daquela coisa de matemática que você faz aquela estrutura dos conjuntos? O professor sempre desenha umas elipses, e essas elipses elas não ficam exatamente sobrepostas, mas elas são assim, né? Então, percebam que parte daquilo que eu acredito está fora daquilo que o Márcio, por exemplo, acredita. Mas deixa eu fazer com o dedo para ficar... Mas tem um eixo aqui, ó, onde tem convergência. Esse eixo de convergência é um eixo de consciência moral dessas micro-sociedades. Esse eixo de consciência moral faz com que nós percebamos que certos grupos acreditam nas mesmas coisas, diferenciando-se internamente com relação a detalhes. Todos nós, do microgrupo aqui da Unigama, temos certeza que nós temos direito ao horário de almoço. Nós divergimos a quantidade de tempo, mas nós temos certeza que o horário de almoço tem que ser deferido. E aí, quando nós olhamos ali uma outra faculdade, Universidade Alfa do outro lado da Brasil, tá? Uma universidade hipotética, nós vimos que aquele grupo lá, eles não têm horário de almoço. É para quando dá, come rápido e vida que segue, tá? Aí vocês podem achar um absurdo. Léo, que hipótese absurda. Alguns devem ter ouvido falar que tem uma nova constituinte no Chile. Eu, em 90 não, cara. 2017 ou 18. Acho que foi 18, não. Foi 2017. Eu estive no Chile participando de uma conferência sobre direitos humanos e, pasmem, lá não tinha, pelo menos na época, em 2017, horário de almoço ou permissão para determinados trabalhadores irem ao banheiro, por exemplo. Só um minutinho, galera, para poder fechar aqui o Zap, tá? Só vou dar uma olhadinha aqui para ver se é o nosso chefe Mendite que está me mandando recado. Não, então, beleza. Vamos seguir. Eu fiquei preocupado aqui que a gente teve um problema de link, poderia ser alguém me procurando. Vamos lá. Então, lá, por exemplo, eles não têm horário de almoço. Em 2017, quando eu fui fazer essa visita para participar de um congresso, um dos pesquisadores de direito chileno falou que um dos grandes problemas que eles tinham era que as mulheres, que eram caixas de supermercado, elas não tinham direito a ir ao banheiro, trabalhavam 6 horas. A maioria era durante 5 horas contínuas, mas uma média de 6 horas contínuas, sentadas ali no caixa do mercado. E elas não tinham sequer direito ao banheiro. E se tivessem necessidade de ir ao banheiro por algum motivo, que usassem fralda. Olha que absurdo. Dentre outras coisas. Então, percebam que essa esfera do tem ou não tem o direito, ela varia de grandes sociedades para grandes sociedades. Pois é, e elas tinham que fazer ali mesmo. Só que o empregador fornecia fralda geriátrica para que elas fizessem ali mesmo. Eu estava na fila do mercado, achei aquilo surreal.
Da pessoa estar ali passando as coisas, daqui a pouco dá uma parada, e o cliente, o consumidor que estava ali, ele entender a parada. E a cara de pena, eu me arrepio de contar essa história. É uma coisa realmente que para eu, sou brasileiro que estava ali conhecendo uma cultura nova e maravilhado com as belezas daquele lugar, aquilo me doeu muito. Eu pensei, nossa, isso é um absurdo. E mudou. Tanto é que mudou. Já mudou hoje em dia. Tá? Mas o que eu quero, horrível, é desumana, degradante para quem está olhando. Né? Mas, enfim. E aí segue, tem uma outra questão lá do motorista de ônibus, e que isso gera diversos comportamentos dos ônibus de longa distância, diversos outros comportamentos sociais. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero compartilhar com vocês? Que vocês percebam que existem eixos de engendramento social. Só que esses micro-eixos dentro de uma mesma macro-sociedade, e aí vamos dizer, nós somos aqui da Unigama, entendemos que temos horário de almoço que deve ser ali entre meio-dia até as 2 horas, revezando entre os funcionários. Aí eu tenho ali a Unibeta, uma universidade fictícia, só para a gente ter o exemplo. Eles também entendem que tem que ter horário de almoço, mas que o período é menor e que o horário tem que ser tipo de 10 a meio-dia, e aí tem uma divergência. Mas existem algumas convergências, e é dessa convergência de várias microsociedades que formam uma consciência moral que nós estratificamos uma consciência social. E essa consciência social estratificada gera. Tenho várias microsociedades juntas geram uma sociedade. E o espectro valorativo da sociedade é a consciência social. Beleza, agora eu já tenho uma ideia de sociedade e eu tenho uma ideia de engendramento valorativo. Então, se eu entendo que a minha consciência, a minha percepção do que é correto ou não é correto na projeção moral gera uma consciência moral da microsociedade ao qual pertenço, o engendramento sobreposto dela, entre várias microsociedades que comporão a sociedade brasileira, na qual estou inserido, vai formar um espectro valorativo social. E aí agora eu tenho dois conceitos, de valores morais e valores sociais. Léo, que diferença faz isso na minha vida como estudante de Direito? Vamos aproveitar então e abrir aqui rapidinho, tá? CP Planalto. Ó, CP Planalto. Vou botar o compilado, tá? Para já vir ali tudo estratificado. CP Planalto, como eu disse para vocês, ó, várias alterações. A lei, o Código Penal é de 40. Mas teve alteração em 84, alteração ano passado, toda hora tem. Vamos lá para 121. 121, primeiro delito, né? Primeiro crime previsto ali na parte especial, não é conteúdo da nossa disciplina. Opa, gente, foi mal. Eu estou aqui super trabalhando, mas esqueci que não estava compartilhando a tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Senão vocês não acompanham o meu raciocínio. Vamos lá. Beleza, agora já estou compartilhando a tela, né? Gente, quando eu fizer esse tipo de coisa, que estou aqui, estou lendo aqui a tela e eu esqueci de compartilhar, alguém abre o microfone e avisa, Léo, compartilha que tu esqueceu. Acontece, às vezes eu estou tão acelerado querendo explicar aqui as coisas, querendo trocar ideia com vocês, que acabo ou compartilhando ou esquecendo de compartilhar. Mas vamos lá. Vão cair na tela agora o CP, né, o Código Penal. Eu coloquei aí, estava colocando já antes de compartilhar a tela. O primeiro delito previsto na parte especial é o crime de homicídio. Todo mundo conhece o delito de homicídio, né? Sabe que tá ali, caput do 121, matar alguém, peninha de 6 a 20 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 1º, que é um caso de diminuição de pena, chamado tecnicamente como homicídio privilegiado, mas não é uma privilegiadora do delito de homicídio. Isso é uma questão que é tratada lá na teoria do crime, na parte geral do direito penal, mas vamos sempre retomar esses conteúdos, tá? Como eu falei para vocês antes da gente começar a gravar o encontro de hoje, eu sei que temos turmas mistas, eu sei que eventualmente eu vou ter numa mesma turma um aluno de primeiro período, um aluno de quinto, um aluno que já fez teoria do crime e um aluno que não fez. E aí o camarada que não fez teoria do crime vai pensar assim,
assim, cara, eu tô lascado, esse professor vai sair falando um monte de coisa, eu vou me arrebentar. Não, fica tranquilo. Eu vou voltar, não entendeu? Escreve, me para, me freia, né? Tem um colega que ele fala, pega o professor, ô professor, para! Por quê? Eu não entendi isso. Pode até ter um colega que é veterano aí contigo e vai falar, porra, o cara vai ter que voltar. Tem. Ninguém fica para trás, a meta é ninguém ficar para trás. E vai por mim, dá tempo, tá? Dá tempo. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Por que foi importante eu, nesse primeiro encontro, esse encontro de briefing, que não é um encontro do conteúdo específico da disciplina, do conteúdo previsto formalmente para a nossa disciplina, mas que é, para mim, um dos encontros mais importantes. É quando eu tenho a oportunidade de conversar com vocês de maneira bem solta, né? Bem solta, assim, bem à vontade, bem explícita sobre conteúdos prévios, sobre um realinhamento de questões que acho importantes para o desenvolvimento da nossa disciplina. Olha aqui, tá no caso de diminuição de pena, tá? Isso aí é Código Penal, tá? Isso aí é nossa. O que a lei diz que eu tenho que fazer, qual é a previsão de direito material sobre aquele que mata outra pessoa. Olha só, se aquele que matou alguém, tá? O agente, comete esse crime de matar alguém, impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Então, aqui, ó, o próprio Código Penal, ele fala valor social ou valor moral. Então, eu depreendo que o próprio Código Penal, nessa parte, ele fala assim, ele é agitado assim mesmo, verdade, Mônica. E o bacana de eu estar dando aula dentro de casa, né, é porque dá tempo de eu super tomar um café expresso reforçado, então o esquilinho da Era do Gelo fica atacado, então dá para a gente correr. Tô muito mais acordado nas aulas da manhã do que na da noite. Mas vamos lá, viu ali que no Código Penal ele fala valor social ou moral. Tem uma terceira circunstância. Mas o Código Penal de cara, ele já fala para você assim. Eu falo para não dar aqui tela infinita, porque dá esse fenômenozinho aqui da tela infinita, mas eu acho até bonitinho, tá? E eu gosto de falar assim, né, falando com vocês, né, compartilhando a minha tela também. Então, o próprio Código Penal fala para você que existe lá um valor, algo que é um valor social e algo que é um valor moral. Léo, irrelevante. Se aconteceu, tem que aplicar aquilo. Aí que está o problema. Porque o Código Penal vai falar ali, é uma previsão de direito material. Pois é, e é uma previsão de direito material que deve ser procedimentabilizada, provada e argumentada através da técnica processual. Significa dizer que você, que é o advogado, que é o estudante de direito, você vai precisar explicar em algum momento para alguém qual é essa diferença de valor social para valor moral. E ver que essa diferença, a exemplificativa que estou usando nesse primeiro argumento, que pode ser aplicada a outros delitos, mas ela está ali de cara prevista como uma causa especial de diminuição de pena para o delito de homicídio. E o delito de homicídio é passível da procedimentalização. De qual procedimentabilização? De procedimento penal especial do júri. Então, quando você precisar explicar para alguém que certo agente matou outrem, imbuído por relevante valor social ou moral, você vai ter que explicar se foi um valor social, se foi um valor moral. Para aquele jurado que está ali sentadinho, que muitas vezes não tem conhecimento técnico da ciência jurídica, você pode ter ali um doutor em letras, mas que ele nunca abriu um código penal para ler uma linha. Ele vai falar com você sobre a regras de ortografia, vai falar sobre linguística, vai falar sobre literatura, mas direito ele não vai saber falar. Ele vai saber te explicar a fonte da construção das palavras valor moral e valor social, mas para o direito que elas representam, ele não vai saber o termo técnico. E é um termo técnico que busca raízes lá na sociologia e na filosofia jurídica. Então, isso você vai ter que explicar, tá certo? Então, aí de cara a importância. E aí eu parei quando nós estávamos falando no engendramento dos valores sociais. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, para de repente vai ficar melhor aí para vocês. E por que eu digo que é importante isso? Porque lembram que nós chegamos até a sociedade? Então eu percebo que o indivíduo, quando ele adere ao pacto social, lembram de Locke? Contrato social, vocês devem ter ouvido falar do Locke em algum momento, tá? Se não ouviram, fica a sugestão aí de pesquisa,
Vou até pedir aí para um colega que é mais afeto à área de filosofia, de repente me dar um link de um textinho legal para compartilhar com vocês como leitura sugerida, não obrigatória, que não cai na prova, é só para crescer mesmo. E já vou falar com vocês sobre prova, porque agir comunicativo habermasiano, para quem nunca ouviu falar de Jürgen Habermas, não tem como resumir, mas quando a gente fala assim, agir comunicativo habermasiano, é porque o Habermas, ele traz muitos conceitos, mas ele é mais, todo mundo fala dele assim, dois conceitos, sobre a teoria dos agires, e a teoria do agir comunicativo e a teoria do agir estratégico. A teoria do agir comunicativo é quando os seres humanos interagem de maneira franca e sincera, falando toda a realidade, abrindo o coração, né? O agir estratégico é quando você tem uma fala buscando um objetivo. Então, quando eu falo agir comunicativo habermasiano, seria o equivalente popular a vamos falar francamente, abre o jogo. Então, sendo francos, né? Então, precisamos desenvolver essas teorias dos agires. Então, quando você adere ao pacto social, você é cidadão, você é membro da sociedade. Claro que cidadão é um conceito mais técnico para o direito. A lei que procedimentabiliza a ação popular, ela nos diz que cidadão é aquele que vota, e essa qualidade de cidadão deve ser comprovada através da entrega do título de eleitor. Ponto. Vamos usar um conceito de cidadão menos estrito, um conceito mais amplo, ou seja, sou membro de uma sociedade como um todo. Então, a partir do momento que eu sou membro de uma sociedade, o meu espectro valorativo moral ele é considerado, inclusive, para a ciência criminal. Entretanto, aquilo que a sociedade acredita, como um todo, é considerado no espectro de projeção dos valores sociais. Perceberam que tem uma diferença entre valores sociais e morais? Cara, vamos dar um exemplo muito prático. Eu posso entender que o adultério é o pior pecado do mundo. Eu posso, por hipótese. E eu tenho tanta raiva de adultério, pessoalmente, que eu entendo que, inclusive, o adulto deveria ser preso. Mas eu entendo. Só que o que acontece? A sociedade hoje, o espectro valorativo social, não entende assim. Entende que o adultério sim é causa para rompimento de uma relação de casamento, uma relação afetiva, mas que não é motivo para prender ninguém, gente. Senão ia ter que prender metade da sociedade ou mais. Dito isso, o adultério continua lá no 1573 do Código Civil, inciso 1º, como causa que inviabiliza, que pode, e não deve, que pode inviabilizar a comunhão conjugal, a vida a dois. Ou seja, de acordo com o Código Civil, eu posso justificar uma ação de divórcio pela ocorrência do adultério, e aí as consequências o civilista explica melhor. Mas no Código Penal, no artigo 240, ele era previsto só até 2004, 2005. O artigo 240 foi revogado do Código Penal lá por 2005. O que significa dizer que não é mais crime praticar adultério. Até 2005, pouquinho tempo atrás. Né? 15, um pouquinho mais de 15 anos. Era crime. Hoje não é crime, mas é uma prática contrária à moral. Então, o que a lei sinaliza para a gente com isso? A lei absorve ainda o conceito moral de repúdio ao adultério, entretanto, respeita os conceitos pessoais, digamos, do livre amor, do poliamor, que é um conceito que os civilistas têm, aí um conceito mais moderno, um conceito novo, tá? O que eu quero dizer com isso? O direito serve à sociedade. Esse engendramento, essa sobreposição de valores morais que constroem os valores sociais da sociedade, pareceu redundante, mas não, porque a sociedade tem valores sociais. Eles são observados pelo direito e o direito deve tutelá-los, protegê-los, abraçá-los. O direito é uma ciência e serve à sociedade. Essa sociedade ela precisa se impor num espectro maior de projeção cultural, jurídica e política perante as outras sociedades. Então, é criada uma ficção jurídica, é criada uma figura que protege essa pessoa, essa sociedade. Né? Eu lembro muito
guardadas as proporções. Eu tenho os indivíduos, né, os sócio-indivíduos, que estamos chamando genericamente de cidadãos, mas são sócio-indivíduos ou entes sociais que se unem formando uma sociedade, é um todo. É como se eu, Márcio e Mônica, nos uníssemos para criar uma empresa. E a gente coloca ali o nome nessa empresa, Barbosa Duarte Monteiro, confecção de calçados limitada. Pronto, vamos ser dono de fábrica de calçados. Não fiz um escritório, não, porque escritório tem uma outra técnica, eu vou estar mexendo na disciplina de ontologia. E aí esse Barbosa Duarte Monteiro, que é uma confecção de calçados, é uma pessoa jurídica, que representa as outras três. Guardadas as proporções, essa é a nossa sociedade. A sociedade é um, que representa o todo. E aí eu preciso criar algo que proteja essa sociedade. E aí quem é esse algo que protege a sociedade? É o Estado. É a figura do Estado com E maiúsculo. Tá? E desse Estado, nós percebemos que ele tutela princípios. Princípios que emanam dos valores sociais, que emanam dos valores morais engendrados. Olha como é que tudo se conecta. E aí está lá o Estado. Oi, eu sou o Brasil. Aqui, ó. Eu tenho certos princípios que eu guarneço. Tá? Um dos meus princípios é o do indúbio pro réu. Ninguém será, na dúvida, todo mundo é inocente. Outro é o princípio do devido processo legal. Ninguém será condenado sem que seja imposto o devido processo legal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ó, 3 irmãozinhos que deram as mãos. Mas percebam que são princípios. Só que, falei, né, que a sociedade é aquele ente que precisa ser protegido. O Estado é criado, né, e vocês devem aprender isso em algum momento lá em Teoria do Estado, especificamente dos teóricos da estruturação estatal, para mim, o que é melhor, mais tranquilo de entender, né, eu sempre falo nele, é a teoria do Norberto Bobbio, tá? Eu sempre vou me reportar a ele. E o Bobbio apresenta, né, o Estado como essa ficção que é feita para proteger a sociedade, particularmente, eu entendo que o Estado aparece como o escudo que protege a sociedade. E aí, quando eu falo em escudo, para quem me conhece, sabe que eu gosto de gibi, né? Gosto de super-herói. Falou escudo, eu lembro daquele cara do Capitão América. Né? E mudou o Capitão América agora. Tinha o antes, que era o Steve Rogers, agora tem o Falcão, né? Virou o novo Capitão América, para quem vê série aí, né? Pegou a referência. Mas o escudo sozinho não protege a sociedade. Ele precisa de uma mão hábil que direcione aquele escudo conforme a sua percepção de como a sociedade deva ser protegida. E quem é essa mão que maneja o escudo que protege a sociedade? O governo. Pegaram o fio da meada, por isso, essa história toda eu comecei a contar quando nós estávamos falando de reforma legislativa. E as eventuais reformas legislativas, elas são criticadas ou são elogiadas, mas elas são promovidas pelo governo e promovidas pelo eixo legislativo, pelo poder legislativo, não fonte do poder, pelo poder legislativo que modifica as normas, que é integrante do governo, que modifica a estrutura legislativa a fim de criar políticas de proteção da sociedade, como estamos falando aí, de direito penal. Nesse sentido, eu consigo observar de cara aí já 3 entes. A sociedade que demanda ser protegida, o Estado, que é o escudo que protege a sociedade, e o governo, que é a mão que maneja o escudo. E esse maneja as suas políticas públicas, e eu observo as políticas públicas governamentais em todos os seus eixos, como a habilidade que esse governo tem de usar a estrutura estatal, por isso a gente fala em máquina estatal, para proteger as várias esferas de interesse da sociedade, e especificamente no nosso caso, a tutela penal dos direitos da sociedade. Deu para ir pegando como é que a coisa vem lá de trás, mas não é tão bicho de 7 cabeças quanto possa parecer, tá? E por isso geram-se as críticas. Então, as leis
são pensadas, repensadas, atualizadas, revogadas, modificadas pela estrutura governamental através de seu poder legislativo. E lembre que poder diferente de fonte do poder. Já vamos falar das fontes segundo Norberto Bobbio. Através da sua estrutura de poder legislativo, a fim de estruturar o Estado, tornando-o mais forte ou mais flexível, mais rígido ou mais flexível, de acordo com aquilo que o eixo de interesse valorativo social projeta, né, como a sua vontade. Então, se você tem uma sociedade que aparentemente demanda por exemplo, penalização maior para certos delitos, pode haver uma reforma, uma reforma pontual de certa previsão de direito material penal para aumentar a pena pela prática de algum delito, porque a sociedade demanda isso. Ou pode haver uma reforma da lei, do texto penal, a fim de reduzir a pena para determinado delito, até mesmo extinguindo-o. Aí você pode pensar assim, num primeiro momento. Pô, tá aí o Léo defendendo bandido. Não, bem teórico, tá, gente? Bem teórico. Aplicando esse extrato de projeção teórica à prática. Quando eu... Aí, Léo, dá um exemplo, então, dessa redução da lei que eu não vou me sentir ofendido. Tá você querendo diminuir a pena do bandido. Tá você aí, né? Porque o pessoal já pensa, né? Criminalista é assim. Tá defendendo o bandido. Não, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Deixa eu voltar a projetar a tela. Vai, tela. Beleza. Já estou projetando, vocês já estão me vendo de novo minha telinha, beleza, agora ela está aí. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo no Código Penal. Vamos dar uma olhadinha aqui ó, no falecido 240. Aqui, ó, revogado em 2005. Era o adultério. Olha o Poder Legislativo revogando um dispositivo penal, porque entendeu, gente? Peraí. Se eu for começar a condenar adúltero, por menor que seja a pena, eu vou entupir o fórum de discussão de brigas de família. Aquilo dali vai virar aquele programa, esqueci o nome da menina aí, que tem um programa de televisão que é Casos de Brigas ou Casos de Família. É um desses. Vai virar um programa do Ratinho, fórum. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso, não. Aí, pum, arrancou ali, não tinha nem programa do Ratinho na época, eu acho. Né? Então, vamos ver aqui se ele me dá o texto anterior. Acho que ele só revoga. Só revogou. Não tem problema, vamos procurar aqui, ó. CP Planalto não compilado. Vamos voltar lá para o 240? Beleza. Tá? Era só, aumentei aqui um pouquinho e ferrou-se, lascou-se. Vamos voltar aqui, ó. Era só o seguinte, tá arriscadinho porque foi revogado aqui, ó. Adultério, cometer adultério. Aí o professor ainda tinha que explicar que era o conceito de adultério, e o conceito de adultério estava lá no Código Civil, que é manter relação com outrem, sendo casado, ou seja, só cometia adultério quem era casado. Né? Era uma condição subjetiva da vítima. E aí tinham lá as várias previsões, né? Somente se procede impetrado pelo cônjuge ofendido, então era uma ação penal privada, personalíssima, foi revogada a disposição legal, e por aí vai. Casos de família, obrigado, Yasmin. Eu de vez em quando vejo, passo aqui na televisão, vocês não estão vendo, mas esse ambiente que eu estou trabalhando aqui em casa hoje, eu tenho 2 lugares para trabalhar aqui em casa, né, por questões peculiares e particulares, mas o que eu estou aqui hoje, né, na parte da manhã, é dentro do meu cantinho de trabalho do meu quarto. Eu tenho uma televisão aqui atrás. Às vezes eu fico trabalhando, aqui em cima do monitor tem uma televisão. Vou até desligar ela aqui. E aí, às vezes, eu estou trabalhando aqui de tarde, mas está passando a mulher ali em cima nos casos de família. Cada arranca-toco. Mas percebam, foi um caso em que a prática social espelhou a mão que maneja o escudo da sociedade, ou seja, aqueles representantes legitimados pela população, e aí falando de projeção na esfera de poderes, de fontes do poder, porque nós, enquanto povo, enquanto entes sociais, nós temos poder. Nós temos o poder da solidariedade social. Nós legitimamos pares nossos com os poderes
políticos para representar, para que eles sejam a nossa voz. E aí eles, dentro da estrutura governamental, teoricamente representam a minha melhor vontade, o meu melhor anseio. E aí eles modificariam a estrutura estatal a fim de me atender melhor, ou atender melhor aos interesses da sociedade. Infelizmente, sabemos que essa não é uma realidade brasileira, mas se Deus quiser, as coisas vão mudando, e isso é uma outra história, não vamos fazer nenhum tipo, como disse, de crítica nem elogio, a seara política, isso é uma outra história. Mas é bom dizer, esse é um exemplo de, ó, Léo está aí defendendo bandido, revogou a lei? Não. Vamos ver uma modificação bem recente, onde os nossos representantes aumentaram a pena, 157, roubo. E aí está lá, parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Ou seja, se fosse, vamos fazer uma conta redonda, né? Se o camarada, pelo roubo, pela prática do crime de roubo, subtrair coisa alheia de outrem para si ou para outrem, né? E aí temos aqui a peninha do caput de 4 a 10 anos. Então vamos pensar em uma pena de 6 para ficar mais fácil de dividir. Então, subtraiu. Em uma dessas circunstâncias majorantes do parágrafo 2º, a pena poderia ser aumentada de 1/3, ou seja, 6 mais 2, ia a 8. Até a metade, 6 dividido para 2, 3, 6 mais 3, 9. Então, tem uma diferençazinha. Se a violência fosse empregada com exercício de arma, a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma de fogo. Aí a sociedade fala, cara, mas tem tanto ladrãozinho aí que, pô, tá ameaçando os caras com uma arma de fogo e deixa ela disparar porque é um boçalzinho, né, nem sabe usar aquela arma e não quer nem atirar na pessoa, mas acaba matando alguém sem querer. É claro que seria latrocínio, vamos falar só em lesão, ou pelo menos do potencial risco que o simples fato de alguém que não é para ter uma arma de fogo em mãos a tenha para finalidades escuras. Então, pô, vamos aumentar essa peninha, né, do emprego de arma de fogo para ver se eles desistem de praticar essa ameaça com o emprego de arma de fogo. Aí veio aqui, ó, em 2018, a inclusão, a inserção do parágrafo 2A, que aumenta-se de 2/3, mais do que a metade, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, é um exemplo de ajuste da norma material penal em razão de um engendramento valorativo social que pedia, né, pedia aspas, né, mas pedia, de acordo com os anseios sociais, de acordo com aqueles legitimados políticos que estão inseridos no poder específico legislativo e entenderam que deve ser a maneira como deve ser tomada, que deve ser feita a releitura. Então, fizeram essa reforma da preceituação penal que trata do delito de roubo para o quê? Ó, pena mínima para roubo com emprego de arma de fogo, mínima é a pena mínima do caput, acrescida de pelo menos 2/3. Então vamos lá, né? Vamos pensar naqueles 6 anos, só para a conta ficar redonda, porque é de 4 a 10, e aí dividir 4 para 3, para a galera que é do direito fica mais difícil, dá, né? Porque dá 1 ano e 4 meses, mas aí a conta vai ficar mais difícil para mim. Então vou pedir a vênia para vocês, vamos fazer de conta só para uma questão de matemática, que a mínima lá fosse de 6 anos. 6 dividido para 3, 2/3, né? Pois é, prometo que não vou colocar cálculo em momento nenhum para vocês, tá? Em prova nenhuma. Então, dividido para 3, 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu teria aí uma mínima, se fosse 6 anos, tá? Para o delito praticado com emprego de arma de fogo, de 10 anos. 2/3 quase dobra a pena. 2/3 quase dobra a pena. Então, deu para perceber que a coisa é diferente? Pode ser. Está participando. A Emin voltou. Ela caiu, mas voltou. Fiquei preocupado com ela. Então, deu para perceber que a coisa ela funciona, teoricamente, de acordo com os anseios sociais. Então, gente, falei sobre tudo isso hoje um pouquinho, repito, mais à frente, se vocês precisarem. Mais à frente, nós vamos falar sobre teoria do crime, quando precisarmos, diante da análise de cada artigo do Código Penal. Vamos falar da teoria da pena, por que aquela pena deve ser aplicada daquela forma, porque, por exemplo, para o delito de estupro, até bem pouco tempo, era um delito que era passível de ação penal pública condicionada à representação, e hoje em dia é ação penal pública incondicionada, e essa modificação legislativa sofreu muitas críticas, mas não significa que qualquer um pode chegar, que a coisa vai ser da maneira que foi criticada. O delito de estupro, por exemplo, a pessoa fala, mas tá, e aí a pessoa está tendo uma relação sexual mais agressiva.
com direito a tapa, aquela coisa sadomasoquista toda. Aí o vizinho está sabendo, vai lá, faz uma denúncia, vai prender o marido ou a mulher daquele casal, né? Se fala sobre júri, posso falar, vai estar um pouquinho fora do nosso conteúdo, mas eu aproveito sempre para falar, sempre que for possível. Nós sempre vamos ter aí um tempinho, uma lacuninha aí, né? Fechou o conteúdo para aquele dia, a gente cai para dentro daqueles conteúdos que vocês quiserem para a gente poder ir construindo, né? Outros tijolinhos. Mas aí vamos falar. Significa que o vizinho pode ir lá e registrar essa denúncia? Não. Tá? Porque ele não tem certeza se houve uma violência real. Tem vários requisitos que devem ser observados. Claro, qualquer um, até o próprio, já que mudou para ação penal pública incondicionada, a autoridade policial tem conhecimento do delito de estupro por qualquer meio, ele tem que agir. Mas vamos ver que determinadas circunstâncias precisam estar presentes para que aquela persecução penal se desenvolva, tá? Faltam ainda aí 20 e poucos minutinhos, 24 minutinhos para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Eu não vou ficar de massacre com vocês, levando até depois da hora, sempre, muito pelo contrário, pretendo no máximo encerrar os nossos encontros aí às 9, tá? E por isso vou começar a encaminhar a nossa fala, por hora, para o finalzinho. Vamos lá. Falei no início que tem um agir meu muito, um agir meu pedagógico muito pautado no construtivismo. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Não, vou continuar ainda que eu vou mostrar aqui o nosso conteúdo programático. Então, muito pautado no construtivismo, o que significa dizer que eu quero ouvir. Eu tenho um planejamento meu de como tocar o semestre, mas tudo pode ser flexibilizado a qualquer momento. O que significa dizer? Esse semestre veremos os seguintes conteúdos. Tá? Isso daqui é o plano de ensino, tá? Da nossa disciplina de Direito Penal 4, estão todos sendo reformulados, trabalhando aí em conjunto com o nosso coordenador Menditte para reformular esses conteúdos. O conteúdo para desenvolvimento da nossa disciplina esse semestre é esse. Nós vamos começar falando dos crimes contra a organização do trabalho, partiremos para os crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, dos crimes contra a dignidade social, contra a família, contra a incolumidade pública, contra a paz pública, contra a fé pública e a administração pública. Então, nós temos aí como conteúdos mínimos, pelo menos 8 conteúdos. Pretendo trabalhá-los, tá? Os 4 primeiros no primeiro bimestre, os 4 últimos no segundo bimestre, muito provavelmente pode ser que nós façamos algum trabalhinho para poder ajudar com nota. Mas esse negócio de trabalhinho ou não, vamos lá. Quase não tem feriado dia de quinta-feira. Acho que não tem nenhum feriado quinta-feira durante esse semestre, então, desculpa, eu estou aqui na quinta, terça. Discurso é outro. Temos muitos feriados dia de terça-feira, por isso eu me programei para falar do trabalho. Temos muitos feriados dia de terça-feira esse semestre. Mês que vem tem o dia 7 que cai numa terça-feira. Isso vai ser em setembro. Outubro temos outro feriado, acho que dia 12 vai cair numa terça-feira. Novembro, dia 2 finados, cai numa terça-feira. Então, olha, nós temos aí pelo menos 3 terças-feiras que não vamos nos ver. Por isso eu comecei a falar de trabalhinho. Se precisar, vamos fazer um trabalhinho ou outro para ajudar a nota e para desenvolver o conteúdo. Entretanto, num planejamento primário, eu pretendo, a cada um dos nossos encontros, dentro dos slides que nós vamos compartilhar no nosso dia a dia, aqui nas nossas aulas, inserir pelo menos uma questãozinha, ou uma questãozinha de concurso, ou uma questãozinha de ENAD, uma questãozinha que trate do tema, claro que sempre aderindo à nossa disciplina de Direito Penal 4. E aí, para o bom entendedor, já fica a dica. O Léo está jogando aquela questãozinha ali, ou aquelas questõezinhas ali durante as aulas, porque ele é doido? Pode ser também. Mas é muito mais porque pode ser que num futuro a médio ou longo prazo, médio uma prova nossa, longo uma prova da OAB, você precisa lembrar daquela questão que o Léo pesquisou e colocou ali na tela. O que significa dizer? O que significa dizer que, se nós, quando formos trabalhar aqui sobre, eu não estou mais compartilhando a tela, mas sobre os crimes contra a organização do trabalho, eu jogar ali uma questão durante a minha fala sobre esses delitos, você já guarda ela no cantinho. Eu vou colocar o PDF, você vai baixar o PDF, você vai ter aí no seu computador, pega um caderninho, não precisa ser um caderno grande não, um caderninho pequenininho, tipo esse meu aqui, ó. Pode ser até menor,
caderninho assim, ó, pequenininho, esse meu é grosso, pode ser mais fininho, anota ali. Por exemplo, daqui a 7 dias, né? Dia 10 de agosto, o Léo tratou dessa questão assim, reescreve ela, escreve lá a resposta correta. Que pode ser que ela seja trabalhada aí na nossa AB1. E a minha tendência na AB1 é fazer um instrumento único, uma prova de 10 questões de múltipla escolha que vocês terão de uma semana a 24 horas para fazer, a depender daquilo que nós vamos combinar aí nas reuniões de colegiado, combinar na nossa fala aí de coordenação. Tá bom? Então eu pretendo fazer uma AB1 com 10 questões de múltipla escolha que vocês resolverão por um link do Google, tá? Vai ser disponibilizada em Google Forms, e aí você não vai terminar e saber a tua nota, você só vai saber a tua nota na semana seguinte, quando eu for fazer a vista de prova. E a AB2 também pretendo aplicá-la da mesma forma. Por que eu prefiro fazer assim? Porque dessa forma eu consigo, depois do último dia, vai lá, Márcio, daqui a pouco a gente se fala, daqui a pouco tô lá contigo, hein? Mas qualquer coisa, assiste a gravação depois. Vou postar lá o link do YouTube daqui a pouquinho, se eu conseguir fazer o upload, tá? Mas vamos lá. Então, eu tenho ali, né, Então, vocês já fazem assim, então beleza, já tem alguns professores que fazem assim, né? No turno da noite, ainda era um instrumento não muito conhecido, né, pelos colegas, mas vamos fazer assim. Eu acho bom por quê? Porque se o teu prazo para fazer a prova for, por exemplo, dia 3 de agosto até as 9h10 da manhã, 9h30 vai estar com a nota lançada no portal, no máximo meio-dia, se tudo der errado, né? Se eu tiver dificuldades com o portal. Então você vai ter suas notas lançadas. Na vista de prova, você vai conseguir conversar comigo sobre vista de prova. Eu consigo lá revisar a tua nota direitinho. Então, eu acho que é um instrumento que funciona muito bem para esse nosso momento que estamos vivendo, para esse período pandêmico, tá bom? Mas se eu ver em algum momento que pô, a turma não foi bem, vamos dar um trabalhinho para ajudar, o trabalhinho também pode ser dado, tá? Isso aí vai depender de vocês, vai depender daquilo que vocês querem, e a gente pode negociar isso o tempo inteiro. Uma outra pergunta que o pessoal normalmente faz: Léo, previsão para voltar presencial? Ainda não. O que temos hoje é que vamos dar sequência ao nosso semestre pela plataforma do Google, né, do Google for Education, através de reuniões procedimentalizadas pelo Google Meetings, que é a ferramenta que estamos utilizando hoje, tá? Deu bug lá no link que eu criei? Deu bug. Se der bug de novo, vou fazer a mesma coisa que fiz hoje. Gero o link, posto ali no WhatsApp, no grupo dos nossos alunos da parte da manhã. Você clica lá, entra, vou gravar, a gente vai fazer o nosso bate-papo, tá bom? Sem problemas, não vamos perder a aula, tá? E basicamente é isso, tá? Vamos desenvolver aqueles conteúdos. Semana que vem a gente já começa com os crimes contra a organização do trabalho. Hoje eu já devo resolver a questão de aprovação desse plano de ensino e já devo fazer a postagem dele para a semana aí na nossa plataforma lá do Google Classroom, tá? Então, todo o nosso material vai ser postado no Classroom. Eu faço o upload da gravação desses nossos encontros para o link de YouTube e posto também lá no Google Classroom, então vocês podem acessar a qualquer momento. E é isso, tá? Essa aí vai ser a nossa metodologia de trabalho esse semestre. Se voltar presencial, sem problemas. Vamos nos ver em sala de aula, lá na nossa casa, lá na unidade da Unigama, na Avenida Brasil. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Alguém precisa abrir o microfone e pedir a palavra por algum motivo? Não? Tudo tranquilo? Então, queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado aí pelo carinho que vocês sempre têm por mim. Muito prazer aí, aqueles tchau, tchau, Mônica, tchau, Isabela, obrigado. Né? E foi só um briefingzinho. Direito penal material às vezes fica chatinho porque é muito teórico, às vezes dá um soninho, mas vou sempre tentar dinamizar o máximo possível, nunca esquecendo de falar com vocês como o nosso conteúdo é cobrado, principalmente no exame de ordem, porque o exame de ordem é o primeiro desafio do aluno de direito. Eu quero ver os nossos alunos Unigama passando de cara no exame de ordem, fazendo um excelente ENAD. O pessoal falar assim, olha, eu não conheço aquela faculdade, mas quem sai dali da Unigama, irmão, a vaga é dele. Tá? Porque pode falar assim, cara, nunca ouvi falar,
é uma unidadezinha pequena que tem ali na Avenida Brasil, formam-se poucos, mas eu quero ver vocês entrando num concurso para estagiário do MP ou entrando num concurso para advogado da Caixa Econômica, falando assim, aquele cara ali é formado onde? Unigama. Uma vaga é dele, eu estou concorrendo para as outras. Tá? Então, sempre focando questão de concurso, como isso é cobrado no exame de ordem, mas sem nunca perder essa visão da fonte do direito, essa visão sociofilosófica da estrutura jurídica. Eu preciso saber de onde isso emana, mas eu também preciso saber tecnicamente como que aquela banca quer me chicotear com essa questão. Porque eu vou ter a minha questão ideológica, eu vou ter a minha questão de base jurídica, ideologia jurídica, tá? De construção jurídica. Mas se a banca está cobrando de uma maneira diversa daquilo que eu penso, eu vou atender a banca. E depois, quando eu estiver lá dentro, eu mostro para eles o que é o verdadeiro direito. Você vai mostrar, tá? Fala, Moniquinha. Pode abrir o microfone, querida. Oi, oi, oi. Tá aqui dando que você tá com a mão levantada. Eu ainda não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se eu consigo abrir seu microfone. Bom, eu não consigo. Teu áudio está ruim, então tudo bem, pode escrever, pode escrever. Você levantou a mãozinha, pareceu que você queria fazer uma pergunta. Só escrever, tá? Mas é isso, galera. Então, vamos nos ver. Se voltar presencialmente, beleza, lá na nossa casa. Se não voltar presencialmente, da forma que está sendo. Ah, deixa eu fazer uma fala final. Também estou representando, né? Neste momento, estou coordenador de pesquisa e extensão do curso de Direito lá na Unigama. Então, eu vou conversar com a professora Andressa, que é a coordenadora do EAD, ver o que nós temos lá de cursos de extensão que podem ser viabilizados e pretendo colocar aí a cada mês, né, uma proposta de curso de extensão para vocês. Façam-os, tá? São cursinhos que serão interessantes. Vou convidar gente de fora da faculdade também, para a gente poder fazer essas atividades que vão contar carga horária tanto para o núcleo quanto para atividades complementares de vocês. A verdade, tem um livro sobre questões da OAB? Tem um completaço da OAB, vou dizer se é o melhor ou se é o pior, mas é bem bacaninha, tá? É um completaço da OAB da editora Saraiva. Ele é carinho, custa assim, uns R$ 150, mas ele é legal, tá? É um bom livro, não é ruim, não. Então, assim, para se preparar para o exame de ordem, ele é bom, tá? Então, se puder, não é uma má compra, não, mas é bom comprar mais próximo do momento que você for fazer o seu exame de ordem, porque aí aquelas questões estarão atualizadas de acordo com o exame de ordem que você vai fazer, e no nosso momento sócio-jurídico e político, tudo pode mudar a qualquer momento, né? Depender aí do movimento político-governamental que se fizer entre esse ano e o outro, até o seu exame de ordem. Tá bom? Queridos, então é isso. Vou encerrando a nossa conexão por agora. Se algum de vocês precisar falar comigo pessoalmente, em princípio, terças e quintas eu estou lá na faculdade das 10 da manhã às 3 da tarde, tá? Esse semestre eu devo mudar meu horáriozinho para segundas e terças, mas isso ainda vou confirmar e ajusto com vocês. Em princípio, estou lá às terças e quintas das 10 às 15, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos, beijão também e até a próxima terça, 7h30 da manhã, tá bom, galera? Um abração, tchau, tchau. Tchau, professor, obrigada, fica com Deus. Nada, querida, bom te rever, bom te rever, bom rever a Obrigada, todos. você também. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.